Facebook ter dado nosso tempo de live e ter cancelado. Muitos irmãos que estavam aí nos acompanhando pela Rádio Refúgio do Altíssimo não conseguiram ver a conclusão do nosso estudo de hoje, né? Do nosso debate, do nosso bate-papo de hoje, concernente aí ao Evangelho de Mateus, capítulo 27 e o versículo de número 46, que diz assim, olha: por volta das 3 horas, Jesus gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E a pergunta nossa foi, o que houve naquele momento? O que houve naquela tarde de sexta-feira? Né? Deus desamparou Jesus? Ok, se Deus desamparou Jesus, a palavra do Senhor vem nos mostrando aí, em diversas passagens, que Ele não desampara. Então, o que houve? Por que é que Jesus pronunciou essas palavras? Né? Nós vamos encontrar afirmações de que Deus não nos desampara, quando nós lemos aí Josué capítulo 1, versículo 9, Isaías 41:10, Hebreus 13:5, Deuteronômio 31:6, Salmo 37, do verso 25 ao verso 28. Então, se nós temos esses textos que nos provam que Deus não nos abandona, o que houve naquela tarde de sexta-feira, após, no momento da crucificação de Cristo, né? Para Ele chegar ao ponto de pronunciar essas palavras, Deus meu, por que me desamparastes? Vamos estar lendo aqui Isaías 53, eu quero abrir e nós vamos estar lendo Isaías 53, o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Isaías 53, versículo 4 e o versículo 5 diz assim, olha: na verdade Ele carregou nossas doenças e nossas dores Ele sofreu. Contudo nós o consideramos culpado, castigado e afligido por Deus. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre Ele, e por suas feridas somos sarados. Aqui nós vamos entender basicamente o que estava acontecendo no dia da crucificação de Cristo, tá bom? Só para a gente complementar essa leitura, Isaías 59, versículo 1, 2 e 3, vem dizendo assim, olha: o braço de Adonai não é curto demais para salvar, nem seus ouvidos tão surdos para ouvir. Todavia, são as suas transgressões que o separam de Deus, do seu Deus. Seus pecados escondem-lhe o rosto de vocês, para que ele não ouça. Versículo 3, pois as mãos de vocês estão sujas de sangue, e os seus dedos com transgressão. Seus lábios falam mentiras, e suas línguas proferem coisas malignas. Queridos, vamos entender aqui uma coisa. O que aconteceu naquela sexta-feira à tarde, a sexta-feira da crucificação. Deus desamparou Jesus? Deus abandonou Jesus? Lembrando que aquele momento foi um momento crucial, tá bom? Um momento em que Jesus se sentiu sozinho. Deus não abandonou Jesus. Deus, ele não mente concernente à sua palavra. E se ele diz que ele não nos abandona, Isaías vem fazendo a alusão a respeito disso. Isaías diz o seguinte, vem escrevendo a respeito disso, e ele diz: pode porventura, um questionamento, né? Pode porventura a mãe que amamenta esquecer-se do seu filho? Todavia, se ela se esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Esquecer, abandonar jamais, Deus vai fazer isso conosco. O que aconteceu é que Jesus, sendo homem, sem pecado, habitando no nosso meio, ele veio com o propósito de pegar todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, e levar sobre ele no madeiro, para que nós pudéssemos alcançar a misericórdia de Deus. E aí que vem o X dessa questão toda. Deus não desamparou Jesus. O fato nesse momento é que Jesus estava tão carregado das nossas culpas, dos nossos pecados,
E Isaías 53 vem dizendo, ou melhor, Isaías 59 vem dizendo que o pecado forma uma barreira. O que nos separa de Deus é algo chamado pecado. Nesse momento surgiu uma barreira entre Cristo e Deus. Deus não abandonou Jesus e Jesus não abandonou Deus, né? A verdade é que esta barreira, a minha culpa, o meu pecado, que agora estava sobre a vida de Jesus, causa esta separação, esse muro. As crianças, geralmente das igrejas, cantam um louvor que diz que o pecado é um tijolinho. E isso é fato. Cada vez que pecamos, e às vezes conscientes e às vezes inconscientes, nós vamos formando uma barreira, um muro entre nós e o nosso Deus. E aí às vezes nós nos sentimos desamparados, às vezes nós nos sentimos abandonados. Parece que Jesus nos abandonou, sendo que na realidade Jesus não nos abandonou. Existe algo chamado pecado que causou um muro, uma barreira entre nós e o nosso Deus. E isso ocorreu com Jesus. Quando ele estava pendurado no madeiro, ele estava levando todas as nossas culpas, todos os nossos pecados sobre ele. Naquele momento, os nossos pecados formam um muro, uma divisória entre Deus e Cristo, ao ponto de Cristo, sendo ali homem, sentiu-se desamparado, sentiu-se abandonado pelo Pai, né? Porque existia uma barreira, existia um muro, que era o meu pecado, o seu pecado, que estava sobre Cristo. E o que separa o homem de Deus é algo chamado pecado. Então, nesse momento, Deus, ele está separado de Jesus devido a esse muro chamado pecado, que agora estava sobre a vida de Jesus, para que nós pudéssemos assim alcançar a misericórdia. Tá bom, querido? Então, quando nós encontramos Jesus pronunciando estas palavras, ele estava, na realidade, se sentindo desamparado, abandonado, devido o meu e o teu pecado, a minha e a tua culpa, causando um muro, uma divisão entre Deus e Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Muito obrigado aí pela sua audiência, você que nos acompanha.